Às vezes a gente está com o coração tão endurecido, mas há um tempo de restauração, quando tem um legado que é passado de geração em geração. Eu vou resumir. Isso traz segurança, traz bem-estar, traz paz, traz grandes feitos, traz prosperidade, traz alegria, traz clareza, traz convicção. Quando um legado é bem transmitido, todas essas coisas estão inclusas num pacote. A maneira certa da gente fazer as coisas vai garantir uma descendência certa. Estou muito feliz em ver você aqui novamente. Olha, esse sermão vai incendiar o seu coração. Você tem transmitido um verdadeiro legado que o Senhor te confiou? Fique conosco e veja o que o Senhor falará comigo e com você. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Juízes 2, de 7 a 11. Estaremos refletindo no tema efeitos que um legado produz. Mesmo texto que lemos pela manhã. Nós vamos agora encerrar esse mês fazendo uma abordagem mais no capítulo 2. Nos diz assim então a palavra do Senhor. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Tinate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Senhor, nos permita experimentar um legado positivo, um legado de bênção. Nós queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Fale conosco nesse tempo. Te suplicamos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Uma geração que sai do Egito e morre no deserto. Vem uma segunda geração que nasce no deserto e entra na terra prometida. E agora uma terceira geração que está na terra que emana leite e mel, mas é uma geração que não conhece a Deus e não sabe dos seus feitos. Eu fico observando o sacerdote Eli, até mesmo Samuel. E a palavra de Deus vem falando para cada um de nós que, apesar de estarem envolvidos com grandes homens de Deus, seus filhos, sua geração, não andou nem de perto no caminho de seus pais. Me parece que os avós tinham mais fé do que os pais, e os pais têm mais fé do que os filhos, e os filhos têm mais fé do que os netos e bisnetos. Parece que a chama está se apagando de geração em geração. E me pergunto, o porquê? Como é triste a gente ouvir hoje uma descendência que a gente vê um monte de gente que não mais está andando com Deus, não sabe as coisas de Deus, não sabe quem Deus é.
E no decorrer do tempo, da nossa trajetória de vida, de todo o percurso em direção à terra prometida, pois nós cremos sim que há uma Canaã para cada um de nós. Me parece que a chama está se apagando a cada momento, porque nós não estamos transmitindo de geração em geração. Aliás, estudos já vêm demonstrando isso, os hiatos que temos nas gerações. Eu gosto de ouvir aquele povo antigo, que gosta de contar aquelas histórias assim, no meu tempo, porque no meu tempo. Aí eu gosto de ouvir, por exemplo, vai contar uma história de namoro. No meu tempo, irmão, eu pegava na mão, e para sair eu tinha que levar um kit de saída, que era sempre um cunhado ou uma cunhada. Era um step, vinha reboque no pacote, senão não saía. Para dar um beijo, Jesus de Nazaré. Tem gente que fala assim, no meu tempo, para namorar, aí os pais da noiva, da menina, ficavam lá com a mão no interruptor. Quando a luz piscava, já era o sinal que tinha que despachar o bendito para ele ir para casa. Já estava tarde. Eu ouço gente falando assim, no meu tempo, pastor, no meu tempo. Irmãos, eu já passei por esse tempo. Acredita, eu já namorei, já joguei bola, já quebrei umas partes do corpo, já levei ponto barriga, língua, cabeça, joelho, pé, tal. Sou todo suturado, eu tenho uma história. Mas no dia que eu fui pedir a Márcia em casamento, que dia memorável, irmãos. Toda a família reunida, avó, primo, sobrinho, tudo lá. E na hora devida eu tinha que desenrolar aquilo e provar que naquele momento, eu era um bom partido. Irmãos, as pernas bambeando, gaguejava, suava frio. E no final, que resposta será que eu vou obter? A gente olha para o tempo de hoje, como mudou. Como mudou isso? Mas nós viemos ensinando isso aos nossos filhos. Todas as vezes que meu filho me liga, minha filha liga, fala com a gente, negócio, bênção pai, bênção mãe. E até o dia que eu morrer vai ser assim. E a gente faz isso com os nossos antecessores. Ensinamos a eles o que é constituir uma família, o que é fazer a coisa dentro de uma trajetória para servir ao Senhor e o propósito que tem. E a todo momento a gente tenta falar disso, mas o conflito geracional é enorme. A geração de hoje parece que não consegue ouvir uma verdade. A geração de hoje parece que a verdade dói. Até para falar uma coisa certa, séria, é muito melindre, é muito detalhe. E muita ofensa, todo mundo se ofende. Irmão, o dia que eu tiver medo de falar a verdade, eu acabei. Eu tenho medo de falar mentira. Falar a verdade, não. Eu tenho que ter temor na hora de mentir. Peraí, mentir não, Apocalipse 21:8. Vai lá ver os mentirosos, está lá na listinha lá, bonitinho. Agora, há um conflito geracional. 77% das empresas vão dizer que hoje um dos maiores desafios é conjugar pessoas de gerações diferentes. E hoje talvez seja a maior causa demissional. O que é isso? De gente que não se ajusta a um ambiente quando tem o outro de uma outra geração. Porque ele quer impor a dele. No meu tempo, aí o outro está falando, meu filho, teu tempo já foi, o tempo agora é outro. Mas ele não acorda, está emperrado naquele tempo, aquele tempo. E a gente não está percebendo que o tempo é outro, o modelo é outro, a estação é outra, que o processo fabril, todo ele vai entrar em decomposição, vai chegar um momento que tem instrumentos e ferramentas que vão virar peça de museu. Isso é um processo. Eu olho agora para os meus filhos fazendo coisa, eu fico assim, vem cá, que negócio é esse? Vem cá, me conta isso aqui. Eu estou voando, irmãos. Eu estou voando.
E a igreja tem sofrido com isso, sabe por quê? A igreja fica uma geração antiga, tem que ser assim, no meu tempo, e tem uma geração nova falando assim, há um tempo novo, tem um modelo novo, tem uma forma nova. Nós precisamos aprender uns com os outros. Qual é o modelo certo? Vamos trabalhando, conjugando e acertando. Porque, irmãos, que coisa difícil é viver esses conflitos. Às vezes eu passo num culto que tem gente assim de mais idade, aí o jovem está no corredor ouvindo eles cantando cânticos, aí passa e fala assim, quem morreu aí? O que está cantando aí? Esse cântico eu não conheço não, esse ritmo eu não conheço não. Aí eu vejo um pessoal de mais idade, quando está num embalo mais jovem, fala, meu Deus, mas que barulho, que confusão é essa que está ali? Nós temos um que é mais animado, nós temos o outro que é mais acatado, nós temos um que... Irmãos, todos nós estamos imbuídos, sim, de louvarmos e adorarmos ao Senhor. E é preciso ter um respeito com isso. Quem está certo, quem está errado, não existe isso. O que existe é um respeito, uma convivência para a gente conseguir, como igreja, conduzir um bastão e um processo para que o Senhor se agrade de nós. Porque para muitos parece, eu já disse isso domingo passado, que o retrovisor é muito maior que o para-brisa. Toda a referência está lá atrás. Perdeu a noção para onde Deus está conduzindo, onde Deus quer chegar. Se você ficar olhando só para o para-brisa, a sua vida no presente perdeu o significado. É preciso avançar. É preciso ir adiante. E não estou falando aqui, irmão, vamos fazer processos, transformações, agora que nós precisamos... Irmão, a gente não precisa inventar roda nem pólvora, a gente não precisa de nada disso. É na simplicidade, primando pelos fundamentos que estão todos na palavra de Deus. Fazermos, sim, mudanças necessárias para atingir gerações, para termos uma boa convivência e deixarmos um excelente legado. Mas isso cada vez mais se transforma em um mundo desafiador, desde a empresa, desde uma sala de estudo e principalmente na igreja. A gente olha para essa geração aqui, um legado mal transmitido e uma reprovação da parte do Senhor. O verso 11 diz, eles já estavam servindo aos Baalins, se perderam completamente. A angústia que dominava esse povo, e Deus a todo tempo tentando tratá-los, tentando trazer, usar de misericórdia para com eles, mas esse legado mal transmitido da geração que sai do cativeiro, vem para o deserto, do deserto para a terra prometida, e agora uma geração nova na terra prometida, se perdeu completamente quem era Deus e os feitos do Senhor. Por quê? Não falavam a mesma língua, não conjugavam o mesmo verbo. Pastor Pedro, eu fico imaginando essa trajetória no deserto, uma geração nova vindo. Aí o pessoal lá do deserto dizendo assim, você não sabe o que é sofrência. Você não sabe o que Faraó fazia com a gente lá, meu irmão. Era uma refeição por dia. Você não sabe que nós passamos lá no cativeiro. Cativeiro, irmão. Aí o povo que nasceu no deserto está dizendo assim, você não sabe o que é deserto. Deserto é terrível. Mas só que ambos não estavam percebendo que o sapato deles e a roupa não encolhia. Ao mesmo tempo que entraram ali, eu fico imaginando isso. Irmãos, quem nasceu no deserto, com 2 anos de idade, depois de 40, estava com 42. Imagina o pé de quem tinha 2 anos de idade e o pé de quem tinha 42. O sapato não encolhia e nem as vestes. Sabe por quê? O Senhor era com aquele povo de tal forma de provisão que o templo do Espírito Santo ia tomando forma e a roupa também ia se amoldando. O sapato também. Que coisa linda é ver o Senhor trabalhar em meio às gerações, porque há um propósito maior após a morte de Josué. Uma geração inteira desconhece o Senhor. Que absurdo!
Mas é o que o texto diz. Agora, o Senhor queria se manifestar, se comunicar, e não conseguia, sabe por quê? Infelizmente, há pessoas que se contentam em viver na igreja, em conhecer ao pastor. Tem gente que só vai em cima da liderança da igreja, repare só, não quer contactar com os membros da igreja, não, só quer falar com líderes. Você é líder? Então não quero papo com você, não. Deixa eu falar só com a liderança. Quero conhecer a liderança. Mas o ruim é que talvez não estejam conhecendo quem é Deus e o Deus dessa igreja. Nós ficamos completamente perdidos nessa experiência espiritual, sabe por quê? Essa geração que não conheceu a Deus nem os feitos de Deus, em primeiro lugar, não fez o que era reto. Olha o verso 11, eles se prostraram ao culto dos Baalins. Isso causou a ira de Deus. Eles começaram a olhar para dentro deles mesmos e não verificar mais razão nem propósito, não sabiam quem era Deus. Se tornaram egoístas, amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. O primeiro mandamento deles é: eu amo a mim mesmo mais do que todas as coisas, e eu amo mais todas as coisas do que qualquer pessoa ao meu redor. E a vida vai seguindo o curso. É por isso que a palavra de Deus vai falar que a carne e o espírito estão se opondo. Eles não conseguiam renunciar a si mesmos para viver uma vida de santidade com o Senhor. Não tinha renúncia. Cada um fazia o que bem entendia. Ah, é Deus aqui, então vamos lá. É Deus ali, então vamos lá. Segundo lugar, esse povo não tinha firmeza na caminhada. Diz o verso 17 do capítulo 2, ao contrário de seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Tinha uma caminhada, tinha um propósito, eles só andavam desviantes. Era sempre procurando pegar uma tangente. Você conhece pessoas que, quando fala assim, tem que ter renúncia, sacrifício, logo quer dar um jeitinho de se dar bem? Logo procura um atalho. Só que grave o que eu vou te falar nesse momento. Na caminhada cristã não existe atalhos. Na caminhada cristã não existe desvios. A caminhada cristã é uma retidão, é uma proposta de cada um renunciar, entrar nesse caminho. O caminho é estreito, que a porta larga, você sabe onde vai dar. Na caminhada cristã, nós precisamos cada vez mais sair desses atalhos, e tem gente que não consegue, principalmente quando envolve bens, dinheiro. Ah, esse atalho, o atalho da mentira, aquele atalho que a gente está sempre culpabilizando os outros e a gente não se enxerga. A gente sempre quer dizer assim: eu errei, mas eu errei porque você. É o atalho de falar assim: estou me dando bem, não importa. Mas a gente não pensa que quando a gente está se dando bem, tem alguém que está se dando mal. Eu faço tanto gabinete pastoral. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que entram no gabinete e falam: aí eu ouvi o conselho do profissional, ouvi o conselho disso ou daquilo. Seja feliz com você mesmo. Saia de casa. Se esse casamento está tóxico, te fazendo mal, abandone isso. Meus irmãos, se eu a cada momento que eu vejo gente tóxica perto de mim, eu pudesse sair, Jesus. Às vezes ainda tem que abraçar e beijar. E às vezes até lavar os pés. Lembra de Jesus? Outro dia eu estava numa reunião com os homens. Aí tinha um pastor. Aí eu já tinha trabalhado, feito tanta coisa, e ele deveria estar trabalhando também, mas ele falou: não, eu vou ficar aqui com a minha família e tal. Aí eu ia lá e servia refrigerante, eu ia lá e servia salada de fruta, eu ia lá e servia as coisas. Aí
determinado momento que eu fui trazer um negócio para ele, aí caiu tudo lá no chão, família dele e tal. Ele foi incapaz de levantar e tomar uma atitude. Eu peguei um pano, um negócio, fui lá limpar aquilo ali. Aí ele falou assim para mim: eu sempre sonhei em ter um pastor assim aos meus pés. Aí eu falei assim: eu não me incomodo com isso, porque o meu Senhor lavou os pés até do traidor chamado Judas. Eu estou aqui para servir. Meus queridos irmãos, a gente às vezes está se perdendo em caminhos, em atalhos, que a gente acha que a gente é mais importante, que o mundo tem que girar em torno do nosso umbigo. E a vida não é assim. Não é desse jeito. Hoje em dia, há muita gente desistindo, se afastando, frieza, desânimo. Tudo na igreja é melindre. Eu não vou na sua igreja porque lá tem gente hipócrita. Irmão, se você souber de algum lugar que não tem gente hipócrita, pode acreditar que você morreu, chegou no céu. Pode acreditar nessa terra. O dia que você fechar o olho, abrir e falar assim: não tem ninguém hipócrita perto de mim, você está no céu. Caso contrário, você vai ter que conviver com isso. Você vai ter que conviver com gente que vai tentar te desanimar. Você vai ter que conviver com gente que realmente não tem compromisso com Deus. Mas nessa caminhada a gente precisa continuar sem esfriar. No decorrer do tempo, nós não podemos perder o entusiasmo, o primeiro amor. Por quê? O Senhor tem nos conduzido nesse caminho. E o Salmo 18, verso 30, diz que o caminho de Deus, ele é perfeito. A palavra fala que esse caminho perfeito, nós devemos trilhar nele. Não tem como sair desse caminho, porque se desviar dele, pegar atalho, investir mal, perder tempo, e uma questão de tempo que vai dar errado. Por quê? Oséias 14, 9 diz assim: os caminhos do Senhor são retos. Terceiro lugar, essa geração não tem compromisso com o pacto. Olha o que fala dos versos 20 e 21. Por isso, o Senhor acendeu sua ira sobre eles. O povo violou a aliança com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz. Não expulsarei diante deles nenhuma nação que Josué deixou quando morreu. O povo, quando não conhece mais a Deus, os feitos de Deus, não dá valor nenhum ao pacto, à aliança. E aí nós vamos começar a observar o seguinte, que por conta disso se acende contra Israel a ira do Senhor. Eles violaram a aliança dos seus antepassados. Há um pacto que Deus faz com os nossos antepassados. Alguns que gostam de defender maldição hereditária, fatalismo, aí fala assim: pastor, está escrito na Bíblia, eu sou o Senhor que visita a iniquidade dos pais aos filhos até terceira e quarta geração. Falei, continua lendo o texto, não despreza o restante não, isso é diabólico. E fala assim: e eu faço pacto com 1000 gerações. Desde o tempo de Jesus até hoje, não temos 1000 gerações. É uma hipérbole que Deus usa, dizendo assim: pode vir o que for na tua geração, eu estou pactuando por 1000. O meu pacto não tem fim. É isso que a palavra de Deus fala para nós, aleluia. Coisa boa a gente perceber esse Deus zeloso, um Deus de pacto, um Deus de aliança. Agora, o pacto, ele não é unilateral, ele é bilateral. Todo pacto, todo contrato precisa ter direitos e responsabilidade. Não é assim, doutores? Não é assim que funciona? O problema é que o pacto que a gente quer com Deus é só direito. Senhor, eu estou sozinho. Senhor, minha cirurgia. Senhor, minha porta de emprego. Senhor, guarda os meus. Senhor, olha para mim. E Deus está falando: olha para mim também. Se achegue a mim, me conheça, entenda as minhas verdades, anda nos meus caminhos.
Mas essa parte a gente não quer cumprir, a gente acha que pacto o Senhor é fiel para cumprir. E a nossa infidelidade, a gente ainda usa texto, né? Por mais que estejamos na infidelidade, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus permanece fiel, irmão. Mas Deus respeita muito o livre-arbítrio e a posição que você ocupa, o caminho que você pega, pode ser um caminho que parece ser bom, mas o final pode te conduzir à morte. Quarto lugar, subjugava, era uma geração subjugada e derrotada. Olha o verso de número 15. Sempre os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Irmãos, vocês já pensaram o que é ter Deus como inimigo? Eu não consigo imaginar um negócio desse na minha vida, mas era o que acontecia. Até porque esse momento era um momento de castigo, de ira de Deus. Por isso que Hebreus 10, 31 vem dizendo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como é maravilhoso quando a gente conta com o favor de Deus. Coisa triste é contar com a reprovação do Senhor. E quando Deus coloca a sua mão, como Ele abençoa, como Ele vai à frente de geração em geração. Quinto lugar, não dava valor à misericórdia de Deus. Olha os versos 18 e 19. Quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, e prestando-lhes cultos e adorando, recusavam em abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Sempre o Senhor levantava juiz, o Senhor agia com misericórdia. O que esse povo fazia? Desprezava isso. Era o povo que estava, na verdade, se relacionando com Deus só na era da calamidade, na era da enfermidade, na era da escassez, na era em que as coisas não estão bem, no momento em que as coisas apertam. Aí volta-se para o Senhor, a cura veio, vira as costas para Deus. E às vezes eu vejo a gente transformando oração em mendicantes espirituais, quando a oração tão somente se transforma num pedido, esmolé espiritual. Deus, eu quero te pedir, Deus, eu te peço, Deus, eu te peço, Deus, eu te peço. Não há uma entrega, não há interação, não há conhecimento sobre Deus. Eu gosto tanto de orar e falar com Deus para não pedir nada, mas para abrir o meu coração e falar de coisas que eu preciso mudar. Mas esse povo não percebeu que por conta das misericórdias do Senhor, e isso era a causa que eles não estavam sendo consumidos, porque a misericórdia de Deus não tem fim, e elas se renovam a cada manhã. Sexto lugar, recusa em ser tratado por Deus. Um pecador vacinado contra o arrependimento. Olha o texto, verso 19. Mas quando o justo juiz morria, o povo voltava para coisa pior. E nessa coisa pior que eles estavam, o Senhor mandava para que eles viessem se arrepender, mas eles não prestavam culto, não. Eles se recusavam. É o famoso complexo de Gabriela. Você conhece gente assim? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, é assim que eu sou. Ainda fala assim, quem quiser que goste de mim. Não quer mudar, não. Gente difícil que fala assim, eu tenho um temperamento difícil, eu sou ruim, eu encasqueto, eu levo as coisas a mal mesmo, mas não quer mudar. Não quer transformação. Não permite o Espírito Santo trabalhar.
Quando olhamos, meus irmãos, para a vida de Jó, Jó passa por tudo que passou na sua vida. E lá no final, no capítulo 42, verso 5, diz assim: Deus, eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos. Me lembra aí, André, qual foi a teofania que Deus manifestou ali nesse momento? Nenhuma. Não teve. Mas a experiência de Jó, o aperto que ele passa, ele começa a conhecer mais de Deus e dos feitos de Deus. E tem gente que passa por um acidente, por um câncer, por uma tragédia, e às vezes ao passar por ela fica pior do que anteriormente, uma altivez, um orgulho, uma situação que eu fico assim, olha, recusar a ser tratado pelo Senhor. Uma geração que não conhece a Deus, não permite que Ele cuide do seu coração. Agora, será que o nosso coração está adoecido, irmãos? Porque hoje tem um legado dentro da igreja que é um legado perverso. Há muita gente dizendo assim, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu não preciso proclamar a palavra, eu não preciso evangelizar. Basta as pessoas olharem para a minha vida e vão ver Cristo. Eu pergunto, será que elas estão lendo o que na sua vida quando te olham? A segunda pergunta que eu quero te fazer é, será que não seria interessante Deus botar assim, o sol escrito assim, Jesus é o Senhor? Mas quando virar a lua, bota aquele holofote dizendo assim, rendam-se a Cristo Jesus, o único Salvador. Mas quem sabe o sol e a lua proclamando isso, Deus ainda botasse assim, a cada momento saindo daqui um anjo com uma placa dizendo assim, arrependa-te. Cheio de anjo. Por que é que Deus confiou isso aos homens? Não seria prático? Já pensou? Sol, lua e anjos ao nosso redor, 24 horas falando da palavra. Não, Deus confiou isso aos homens. É um legado que precisa ser transmitido de geração em geração. Agora tem uma outra geração. Quando a gente transmite esse legado, e está aqui num outro texto, em Jeremias 33, diz, lá a partir do verso 6, verá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel, a sua terra, reconstruirei suas cidades e os purificarei de suas maldades contra mim, perdoarei seus pecados de rebeldia. Então esta cidade me terá louvor, glória, honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que eu faço ao meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Você já imaginou os povos vizinhos tremendo por conta da paz e da prosperidade que há na tua vida? Eles olhando e falando, meu Deus, como é que pode isso? É o famoso sortudo, abençoado por Deus. Assim diz o Senhor, essa terra foi desolada, contudo, as ruas estão vazias de Jerusalém, de outras cidades. E também eu quero trazer agora que as noivas cantem, serão ouvidas, e cânticos alegres que trazem oferta de gratidão ao Senhor, e eles cantarão, deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Eu restaurarei a situação desta terra ao que era no passado, diz o Senhor dos exércitos. Às vezes a gente se desvia, às vezes a gente passa por tantos apertos, às vezes a gente está com o coração tão endurecido, mas há um tempo de restauração. O texto, meus irmãos, quando tem um legado que é passado de geração em geração, eu vou resumir, isso traz segurança, traz bem-estar, traz paz, traz grandes feitos, traz prosperidade.
traz alegria, traz clareza, traz convicção. Quando um legado é bem transmitido, todas essas coisas estão inclusas num pacote. E às vezes, queridos, eu olho para a minha vida e falo assim: Senhor, só a tua misericórdia. Como é bom andar nessa segurança, como é bom sentir o bem-estar, que alegria indizível, que empatia é viver conhecendo o Senhor. Há um senso de pertencimento, há um senso de clareza, há um senso de convicção. E eu queria terminar, e o texto que eu vou ler é grande, mas eu queria contar a história de dois homens. Um deixou um excelente legado, o outro nem tanto. Vamos ver os efeitos que isso produziu. Jonathan Edwards nasceu em 1703 e com 13 anos de idade estudou na Universidade de Yale e depois se tornou aí na faculdade de New Jersey. Ele, quando tinha 20 anos de idade, escreve uma lista de resoluções pessoais, onde estava perguntando a ele mesmo como poderia ter feito as coisas melhor para deixar um legado. Em sua história de vida tão forte como o papel que seu pai desenvolveu, a sua mãe teve 11 filhos, mas eles acordavam às 4h30 da manhã para ler e escrever. Ele tinha uma biblioteca pessoal, viagens extensas, incontáveis reuniões administrativas. Ele arranjou tempo para a sua geração. Quando ele perdia um dia com a sua família por conta de viagens, ele imediatamente tentava repor todos os momentos para falar das maravilhas de Deus. Tantos livros ele escreveu, tanto trabalho, tanta influência na história americana como profissional. Contudo, o legado que ele mais deixou foi na sua descendência. Um grande estudioso chamado Benjamin Warfield, ele registrou 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Fez um estudo. O que ele encontrou foi uma coisa incrível. Evidências de sucesso de um bom legado deixado. Por exemplo, constatou Benjamin que na descendência de Jonathan Edwards, 13 deles se transformaram em presidentes de universidades, 65 foram professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais de alta patente militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores da República, 80 em posições públicas, incluindo governadores, ministros, no seu próprio país, como em países estrangeiros, e um vice-presidente dos Estados Unidos. A história desse homem é um exemplo em que alguns socialistas vão dizer que é a regra das 5 gerações, ou seja, a maneira como você vai transmitindo o legado, você não somente influencia um filho, mas um neto e um bisneto, e assim por diante. A influência que ele gerou impactou todos os Estados Unidos, mas o contrário também é verdade. O mesmo homem começou então a estudar outras histórias. E esse estudioso Benjamin olha agora para a história de Jacques. Ele tinha um problema com bebida alcoólica, mas tinha um emprego estável. E esse homem, ele aparecia todas as vezes embriagado. E Benjamin começou a registrar a descendência desse homem. Ele chamou e começou a comprovar na regra das 5 gerações que Benjamin teve 540 descendentes. Benjamin diagnosticou que Jacques teve 540 descendentes, os quais apresentaram um imenso contraste com o legado de Jonathan Edwards. Sabe por quê? 310 morreram como indigentes. 150 se tornaram criminosos.
incluindo 7 grandes assassinos. Mais de 100 homens e mulheres da sua descendência viraram alcoólatras. Metade dos seus descendentes se perderam na prostituição. É óbvio que a pesquisa não quer dar o significado que o homem é produto do meio, ou que a maneira certa da gente fazer as coisas vai garantir uma descendência certa. Até porque eu tenho certeza que talvez 1 ou 2 na família de Jux tenha servido para alguma coisa. E talvez 1 ou 2 na família de Jonathan e de Vard não tenha servido para muita coisa. Mas, quando a gente olha para o todo, para o saldo, olhando para a vida de Max e de Jonathan, a gente vai perceber então que como a gente deve preservar um bom legado é muito melhor do que um bom tesouro. Quando a gente tem a incumbência, sim, de influenciarmos gerações e fazemos aquilo que agrada ao Senhor, você não está plantando só para esse tempo, mesmo você partindo, o teu legado continua, muito diferente de herança. Você deixa bens, depois serão destruídos, mas quando você deixa legado, eles vão se perpetuando de geração em geração. Eu quero concluir dizendo que a semelhança das gerações do povo de Israel, eu queria que você olhasse para a tua vida, para a tua história, e você pensasse: você é aquele que saiu do cativeiro, entrou no deserto, conhece Deus e conhece bem os feitos de Deus? Será que você faz parte da segunda geração? De uma geração que já nasceu no deserto, entrou na terra prometida, já não lembra dos feitos de Deus, mas está lutando para conhecer a Deus? Ou será que você faz parte da terceira geração, que apesar de estar tempo participando de ABD, participando de reuniões, participando de projetos, conhecendo cada vez mais a igreja, mas você nessa noite diz para você mesmo assim: eu não conheço ainda a Deus e não sei bem a respeito dos seus feitos. Pastor, nas menores dificuldades eu não consigo ter firmeza. Eu hoje, pastor, eu não consigo ter paz. Eu hoje, pastor, parece que eu estou procurando atalhos para tentar me reencontrar na vida, e percebi que o caminho com Deus não tem atalhos. Hoje, pastor, eu percebo que na minha vida não tem esse negócio de segurança. Aliás, eu olho para a minha vida, o que eu percebo é uma enorme insegurança. Não tem clareza, não tem convicção. Que geração você está incluso? Você faz parte. Curve a sua cabeça, comece a falar com Deus. Enquanto nós estamos o adorando, fale com Deus. Peça a Deus assim: trate o meu coração. Fale com Deus nesse momento, dizendo: Senhor, de que adianta todo o meu trabalho na igreja, se eu ainda hoje luto com filhos, netos que estão perdidos? De que adianta, Senhor, eu ganhar o mundo inteiro e me perder
De que adianta, Senhor, as pessoas estarem me olhando como um bom trabalhador, se na tua igreja eu me vali dela. O legado que eu construí não é um bom legado, Senhor, e eu quero me arrepender pelos erros. Eu quero me arrepender, Pai, pelos meus defeitos. Me dá, Deus, um coração quebrantado. Me dá, Deus, realmente a visão do que o Senhor quer fazer na minha vida. A maior derrota que eu posso ter, Deus, é ter uma descendência subjugada nas mãos do inimigo, de gente que não te conhece, de gente que não sabe dos teus feitos. Mas quero, Deus, renovar o meu pacto, a minha aliança. Eu preciso, Deus, ter firmeza na minha caminhada. Eu preciso, Senhor, fazer o que é reto aos teus olhos. Eu queria orar com você. Sabe por quê? Irmãos, todo esse mês nós falamos disso. Eu queria encerrar esse mês fazendo um desafio com você. E você sabe o que eu vou falar agora, a seriedade que é. Não tem nada pior para nossa descendência é ver alguém afastado, desviado. O que acontece com filho, com neto, a dor é mais aguda. Eles podem estar formados em Princeton, eles podem estar formados na Yale, eles podem estar formados em qualquer em Harvard, mas se estiverem desviados do caminho do Senhor, é derrota, mudou a trajetória e vai sofrer. Mas eu queria agora, em nome de Jesus, te desafiar a falar: Deus, que comece em mim uma geração poderosa, que começa em mim uma descendência que vai impactar. Eu não posso depois, Deus, de tudo que eu vi esse mês, sair daqui sem falar: Deus, renova uma aliança comigo, renova uma aliança com a minha geração. Eu quero na minha igreja me dedicar, eu quero me envolver, eu quero construir um legado que vai influenciar gerações. Eu quero saber quantos estão dispostos a orar com esse pastor, dizendo: pastor, eu estou aqui, eu não saio daqui sem me aliançar com Deus nesse propósito. E quero dizer para você também, jovem, lá de trás, antes de eu casar, eu orava pela minha descendência. Eu oro pelos netos que virão. Eu oro por todos aqueles que o Senhor há de fazer se chegar. Eu já começo a clamar, eu já começo a me colocar na brecha, na intercessão, dizendo: Senhor, que ninguém venha se perder, mas que num trajeto final a gente possa olhar e falar: não se perderam na sexualidade, não se perderam no caráter, não se perderam no propósito divino, não se envolveram com coisas erradas, mas estão andando, caminhando, renunciando e fazendo a obra do Senhor. E o que eu vejo na vida deles é paz, é alegria, é transformação, é mudança, é promessa se cumprindo. E todas as pessoas ao redor estão indignadas, dizendo: esse povo verdadeiramente é abençoado pelo Senhor. Quantos querem orar com esse pastor? Eu quero desafiar você: sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem. Isso, pode vir, levanta, vem. Você que sabe que precisa clamar, precisa se colocar diante do Senhor, te desafio, sai, vem aqui à frente, fala: Senhor, eu quero me prostrar, eu quero me envergar, eu quero me colocar na brecha, eu quero estar junto com o Senhor clamando. Meu irmão, não tenha acanhamento, não tenha vergonha, não tenha o que vão pensar de mim. Não, o pior não é pensar, o pior é a tua descendência já está se perdendo. Mas quando a gente pactua, quando a gente vem, a gente fala: Senhor, nos ajuda, Pai. Nenhum sucesso compensa o fracasso de perdermos uma geração. Mas aqui na igreja nós teremos famílias. Aqui na igreja nós teremos uma igreja forte, uma igreja de uma juventude atuante, de crianças que temem ao Senhor, conhecem os feitos do Senhor e vão proclamar de tempo em tempo que só Ele é o Senhor. Ah, mais alguém pode vir? Pode vir. Eu quero te desafiar a fazer isso, em nome de Jesus. Nós queremos orar nesse momento.
Há mais alguém? Isso, pode vir, pode vir. Venha, venha. Deixe Deus trabalhar no teu coração, irmão. Deixe o Senhor ministrar. Não adianta promoção, não adianta diplomas, não adianta carro novo. Quando a gente olha para a nossa genealogia e a gente vê gente que esfriou com Deus, perdeu o propósito, perdeu o significado, e que nós precisamos agora é acender a chama do primeiro amor, de vidas que se dobram o nome dele. Há mais alguém? Isso. Eu vou orar. Santo Deus, nós queremos nesse momento, Pai, colocar cada família aqui representada, Senhor. Há tanta gente vindo aqui, clamando ao Senhor, exercitando sua fé, se colocando na brecha e pedindo que venha a tua intervenção sobre eles. Que o Senhor ache em nós uma geração daqueles que te conhecem, daqueles que estão comprometidos com o teu reino, que vão declarar as tuas maravilhas. Senhor, visita agora aquele ente querido, sobrinho, filho, neto, que se desviou, que se perdeu no caminho. O Senhor é poderoso para trazê-lo de volta, Pai. Nós queremos clamar a Deus por uma igreja forte, por famílias fortes, por uma geração que vai fazer a diferença, Senhor. Nós queremos sim construir um legado que vale a pena. Traz a paz, traz firmeza, traz prosperidade e traz a cada um de nós, Senhor, da tua graça, do teu amor, do teu favor, pois nós queremos viver, Senhor, em conformidade com o teu querer, e nada mais importa na nossa vida, Senhor. Nos abençoa nesse tempo, Pai, é o que nós te suplicamos, e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode